Boa noite. Palhacinho, né? E aí, gente, tudo bem? A gente está começando hoje a nossa quarta conversa a nossa quarta conversa do Conversas na Sete do edital Aldir Blanc, onde a gente tem como convidada a Gilca Flores para conversar sobre os monumentos na cidade. Lembrando que essa edição do Conversas na Sete é uma edição que foi apoiada pelo edital Cultura Digital da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado do Espírito Santo. Vamos esperar a Gilca chegar para a gente já convidá-la e iniciar a conversa. Isso. E já agradecer a participação de vocês. Se quiserem fazer comentários, deixar aqui alguma pergunta, tal, acho que isso também vale. Agradecer também aos nossos colaboradores aí para que essas conversas tenham conseguido estar onde estão, né? A Anélia Maria, a Andréia Benezati e ao Curupira. E além dessa equipe, né, que está botando a mão na massa todos os dias, a gente tem pessoas e grupos, né, que colaboraram com a gente. Sim. A gente tem a editora Cousa, que está divulgando não, está entregando os kits abraços para os nossos convidados. Inclusive, a gente tem os kits abraços para sortear, que vai ser no sábado. A gente tem... Ai, meu Deus, que medo de esquecer de alguém. A gente tem o Tarbos, que fez a impressão dessa canequinha linda. Que hoje a gente tem uma caneca agora, aqui, gente. uma caneca estilizada, linda. E também a Amanda, que fez esse trabalho maravilhoso, que chama Bandeiras do Brasil, que está aqui ao fundo. E também a Mula Vermelha, que disponibilizou água com gás. E vocês estão vendo que eu tô de vermelho em homenagem a tudo isso, né? Isso. Tô uma pessoa de vermelho homenageando todas essas coisas. Gilca já está aí? Não, tô chamando ela. Enquanto isso, a gente fica aqui. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bem? Como é que tá? Tá chegando? Nessa quarta-feira. Quem é que tá vacinado aí? A gente ainda não tá, mas tá feliz porque algumas pessoas da família estão vacinadas, isso é super importante. Muito, muito importante. É importante. Sussu, e aí, Sussu, tudo bem? Então, a gente, que mais que eu ia falar de... Eu não sei. A gente tem um sorteio. Tem um sorteio que vai ser no sábado, dia 29, que é um dia importante. Que vai ser o final... tem muitas importâncias nesse dia. É que a gente não pode falar, né? Mas é um dia importante. Mas é um dia importante. E aí a gente vai ter, depois da conversa com o sábado, no sábado não, no sábado a nossa última conversa. Né? E aí a gente vai conversar com o Renato Pontelho e com a Júlia Boas, que são um dos responsáveis pelo Cidade Quintal. Aí vai ser a nossa última conversa. E depois da conversa a gente tem um sorteio do kit. Vamos agora convidar a Gilca, né? Vamos lá. A Gilca chegou aí, vai. E Jéssica tá aí também. Boa noite. Tá todo mundo aí. Vamos ver. E a gente tem também, né, o nosso... Temos a participação especial, que de repente pode aparecer por aqui, gato, tem 2 cachorros ali tentando fazer um amor, uma coisa muito sensuosa, uma coisa estranha. Isso é só sem fundamento, né? Sem fundamento, mas, porque enfim, são 2... Ô, Gilca, querida, desculpe, perdão. Aqui também pode chegar um gato. Pode passar, né, pela frente. Pode. Ou pode fazer um escândalo que eu deixei um pouquinho encostado a porta e pode ser que ela reclame. Tudo bem, então estamos entre pessoas, né? São bem-vindos, né? Os seres não humanos são bem-vindos aqui. São muito bem-vindos. E aí, como é que você tá? Nossa, muito feliz de estar aqui. Eva, estou aqui, ó. Viva! Vamos aí. Muito obrigada por ter aceitado esse convite da gente. A gente está super feliz mesmo de ter você aqui. Já fazia tempo esse namoro, né? Que a gente estava
pensando. Acompanha a gente E a desde o início, Gilca né? acompanha já, né? Devia, estava Pois lá é, já tomei muita participando. cerveja, Kiko. Já tomei muita cerveja. Aí a gente pode começar. Isso, vamos lá. Já falamos aqui que nós temos duas perguntas, uma para o início e outra para o final. A para o início é aquela que se diz assim: Gilca, o que faz de você Gilca? Uau. Caramba, Eu já sei que você já é tijucana, porque assim, sou tijucana. nunca deixa de ser tijucano, por mais que Sou tenha tijucana, sou tempo e tijucana. tal, etc, É. etc. Mas eu Sou sei de que você vários já foi lugares, tijucana. assim. Eu sou de vários lugares, né? Isso. Recentemente eu coloquei lá no Insta, né, uma descrição que eu acho que é mais adequada. Eu sempre deixei vazio a Bia. Sempre deixei vazio. Porque não é um Insta profissional, então não eu queria botar currículo ali, não é para isso que ele existe, né? Aí, recentemente, eu coloquei uns dados, assim, né? Que de cara apresenta que eu acho que é importante, assim. É importante para eu ficar lembrando disso, eu gosto, assim. Quem eu Aí eu sou? botei, quem eu sou, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Terráquea, mamífera. Terraplanista não, né? Não, terráquea, porque terráquea é importante a gente lembrar, né? Na nossa dependência desse planeta, né? Então, às vezes a gente esquece que a gente é terráqueo, De né? que Mas tem que planeta? entender o amor, né? O amor, né? Por essa mãe terra, né? Eu É sou terráquea, verdade. sou filha da terra, né? Sou filha desse planeta. Mamífera, aí pensando mamilas, Isso, Mamila, sim, isso, importante. humana. Aí tem alguma coisa que segue assim como arte por necessidade, aprendiz por destino. Eu acho que é isso, sabe, assim. Agora, pelas perambulações, né? Sim, eu sou carioca, tijucana. Eu vim para cá com 18 anos já. Mas também Tá. morei 15 anos em Belo Horizonte, depois morei 4 anos na Espanha. Então, tem uns lugares assim que eu também sou, né? Desses lugares, de alguma forma, né? Até vi um super querido aí, José, que eu conheci lá na Espanha, tá aqui vendo a live. Ai, Ah, que que lindo! massa! Massa. Tem vários queridos aí Viva! na live. Oh, É muito legal isso. Acho esse momento da live que a gente faz, né? A gente está quase retomando aquelas nossas ideias iniciais mesmo, que é encontrar esses amigos, né? Que eu te conheci Pois é. tocando, é, formando, né? Quer dizer, participando do bloco de carnaval do Pike Gama, né? Então É, a gente está se reencontrando de uma certa maneira também a partir dessa com essa plataforma digital, né? Com essa sim. ferramenta que a gente tem, assim. Que legal, que bom. Poxa, e tô doida para chegar na parte presencial, para ser a roda de boteco mesmo, né? Eu também. Nós Vou também, lá, todo né? mundo, né? nós também. Nós Aí também. mas é bom também essa coisa digital, exatamente dessas aproximações de pessoas que não estariam aqui, né? Isso eu acho E aí, bem positivo. como é que você chega aí em Vitória? Muito bem. Aí eu cheguei, eu fui morar em Vila Velha. E é curioso o modo como eu conheci Vitória. Eu conheci Vitória pela vista do Convento da Penha. E aí foi um desbunde. Eu ainda não tinha ido a Vitória. Eu tinha acabado de vir passar um feriado em Vila Velha, aí minha família decidiu vir morar aqui. Minha mãe é muito louca, assim. Passou um feriado e já começou a olhar a casa. Vamos morar aqui, né? É Vamos. mesmo? Uau. Massa. Aí, tava num período assim que estavam vendendo, separação de pais, estavam vendendo a casa no Rio, né? Então teria que, com aquela metade daquela grana, teria que comprar alguma outra coisa, né? Aí ela olhou ali e falou, que tem uma casa vendendo um apartamento perto da praia, quem sabe, né? Aí os 3 filhos toparam e a gente foi, né? Loucos, assim, mudamos para Vitória. Um ano depois, né? Mas eu conheci Vitória pelo Convento da Penha. Quando eu subi no convento e vi aquela vista, Senhor, o que é aquilo?
Eu fiquei tão louca que aí naquele início, né, tem aquela coisa dos amigos quererem visitar, aqueles amigos que não vão te deixar nunca, nossa, a gente não vai se separar nunca, né? Então todo feriado vinha amigos meus para Vitória, Que massa. aqueles amigos que vão estar para sempre. E o que eu fazia? Levava para o convento da Penha. E aí o que eu fazia? Começava a estudar a história do convento, falar, ali é não sei das quantas, ali é do boi, ali é não sei o que, ali ia mostrando as coisas. Resultado disso é que eu acabei fazendo um curso de guia de turismo, trabalhei 6 anos como guia receptivo em Vitória. Mas todo aí já período que eu fiz, aí já atravessando a ponte. Aí, uns 2 anos depois, quase, eu passei na UFES, e aí a gente foi morar em Vitória, para facilitar, né? A gente foi morar em Vitória. E aí, todo o período que eu fiz artes, né? Formei em artes na UFES, eu trabalhava como guia de turismo receptivo, então era circulando. Em Vitória era bem complicado, os espaços eram bem fechados, né? Então, essas igrejas do centro todas eram fechadas, você não conseguia fazer nada com turistas em Vitória. Passava de ônibus só mostrando. É mesmo, eu não sabia disso não. Era horrível, terrível. É mesmo, né? Terrível. Sempre estava fechado. Quando foi isso, Gilca? Que época é isso? Ai, século passado, né, gente? Tem impressão. Estamos falando lá para trás. Vamos situar aqui, ó. Não estamos falando deste século, né? Enfim, aí eu comecei a conhecer Vitória dessa forma, assim, né? Mas eu não tenho a experiência que vocês têm de morar no centro, assim, eu nunca morei no centro. Morava ali em frente à Sedu, naqueles prédiozinhos ali, morava no Samira. Ah, é? Olha só aquele prédio. Eu acho lindo. Lindo, são lindos. Eu morava ali, aí já fazendo o curso de artes, né? E aí no meio do curso eu já comecei a trabalhar na Galeria Álvaro Conde, que funcionou no hall de entrada ali da Sedu. Então meu quarto dava de frente para a galeria. Atravessar a rua, você uma simbiose, assim, né? Eu ficava olhando assim, falar, eu acho que eu vou voltar lá, que eles já estão montando a exposição. Desse jeito, minha mãe quase que me chamava pela janela para almoçar. Então tinha essa relação, assim, de encantamento com Vitória, né? E curioso também, depois eu comecei a trabalhar numa agência de turismo, no centro. E aí enquanto ainda antes de entrar na UFES, né, eu já era guia antes de entrar na UFES. E aí eu ia de barco para o centro. Eu ia para a prainha e da prainha eu pegava barco. Então, assim, teve vida Você pegou isso, a época Vitória. dos catraieiros, né? Era uma maravilha isso, né? Não eram os catraeiros, era... Não eram catraeiros, não. Tinha umas barquinhas. As barcas. O aquaviário, né? O sistema aquaviário, né? Então eu ia até a prainha, provavelmente de algum ônibus ou a pé, não sei. E dali eu atravessava, ia para o centro de Vitória, ali para uma agência, trabalhar e voltava. Era uma delícia voltar no final do dia, passando Imagina, por aquela... sol, né? Aquela coisa do... Maravilha, Nossa, né? maravilhoso. Lindo. Então, Vitória é muito lindo, né? É um arquipélago maravilhoso, assim. E o convento permite essa visão, né, de cima. E aí você consegue entender Vitória, né? Muito mais do que transitando, porque você vai olhando, aí vai, poxa, é por aqui, ali eu morro não sei das quantas, ali já é continente, né? Quando passa pela ponte que dá na praia aqui. As massas, né? A coisa das massas ocupadas e tal. É lindíssimo. E aí, só falar uma coisa assim, em relação ao Rio, o Rio é muito bonito. Mas o Rio é muito bonito se você vive na Zona Sul. Não é democrático aquela paisagem que é vendida do Rio de Janeiro. Alguns têm acesso àquela paisagem. Vitória é democrática, isso é que eu apaixonei. Qualquer um que pega um ônibus que vai, sabe, de Cariacica para o centro, cruza de Jacaraípe para Cariacica, passa por aquela coisa linda que seja a praia, seja
a entrada da Bahia, né, de Vitória, o canal ali, que é maravilhoso, né? É a Sim. coisa mais linda do mundo, você pegar um Transcol para voltar para Vila Velha no fim da tarde, tá todo mundo embasbacado olhando para o pôr do sol no final, no final da entrada da Bahia de Vitória, né? Que é uma cena Sim, linda. Então você sim. tem a oportunidade independente da sua condição financeira, as pessoas perpassam por essas paisagens, né? E isso é muito Usufruir, né? bonito. Usufrui Essa disso. paisagem, É. né? Você tem usufruir. E você falou aí do Convento da Penha, né? Que é um monumento, né? Não deixa Uhum. de ser um monumento, né? Um monumento da colonização, um monumento que está aí, perpassa um tempo e tem a coisa Da da Igreja cara do Católica. Espírito Santo, né? Da Igreja Católica. Como é que essa ideia, como é que essa, não sei se é o conceito, né? Chega a você, né? Como é que você começa a trabalhar com essa ideia dos monumentos? Uhum. Não sei Sim, se... aí sim, Sim, depois que eu trabalhava na galeria, aí eu fui para Belo Horizonte e decidi morar em Belo Horizonte. Então eu me desliguei da galeria, fui para lá e já tinha uma ideia assim de fazer um curso de conservação e restauração, que era ofertado pela UFMG na época, um curso certo. de especialização. Não tinha, hoje a gente tem vários cursos de graduação nessa área, mas antes só tinha um curso de 2 anos de especialização. Então eu fiz esse curso lá, só que eu acabei ficando lá, né? Eu não voltei, eu fiquei 15 anos lá. Eu voltei em 2005 por conta de um concurso que apareceu na UFES, né, para professor, e aí me interessou, eu fiz, passei e voltei. Então, eu tinha família aqui já, minha mãe, minha tia, primos aqui, né, e resolvi voltar. E aí, quando eu volto, né, na UFES, a gente tem um núcleo de conservação e restauração, que funciona no Centro de Arte da UFES, né? Sim, sim. Então, aí eu já chego participando desse grupo, dessa equipe. Daí Aí você chega esse, mais próximo do monumento, né? sim, Desse porque a gente objeto lá, na cidade, né? sim, porque lá a gente trabalha com conservação e restauração de bens móveis, na verdade, né? Não imóveis, né? Mas, por exemplo, o núcleo de restauração restaurou o Papa Pio XII, né? Então, de vez em quando tem uns trabalhos assim, né? Ligados a esses monumentos, né? Você sabe quando você E estava me interessa falando, essa questão do monumento, muito, talvez não tanto do objeto em si, né? Mas do que ele remete, né? Das questões e das tensões que ele promove, né? uhum. E que tensões são essas? Então, se a gente for pensar a relação memória-história, né? Que são coisas distintas, né? Por isso eu até fiz uma provocação agora há pouco, né? Com Lindo. um lambe que eu tenho, Muito que é bom, do Paulistinos, muito bom. Paulestinos, né? É uma dupla nordestinos que vivem em São Paulo e fazem esses lambes. Né? Tem esse lambe ali, em algum lugar ali. Tem lá vendo sua memória. Aqui É um dos vendo sua lambes que eu memória. tenho. Esse mesmo, né? É, e a pergunta que eu fiz é: as suas memórias se sentem representadas na história, né? Porque a gente sabe que isso é uma zona de muita tensão e muita disputa, né? Que é uma disputa de Sim, narrativas, né? Os monumentos são elementos narrativos, né? E a imagem, como é que eu vou dizer isso? É um pouco que a imagem ela salta o discurso, né? Ela tem uma capacidade de impregnar de uma vez sem a reflexão, né? Você vai vendo aquilo vai te impregnando e ela já traz vários significados que não são debatidos, né? Na É. cidade, não são questionados, né? Então, assim, quem elege esses monumentos, né? Que grupos estão nesse jogo aí, né, de fazer uma eleição dos seus monumentos, assim. Quem é que narra? Quem é o narrador dessa história, né?
para quem que ele está narrando e o que ele está narrando, né? Então, quando a gente vai pensar em memória, a gente vai pensar em lembrança e esquecimento. A gente vai lembrar de algo que está lá para ser lembrado, ser mantido, e algo que... E trocentos apagamentos em volta disso, né? A gente tem um monumento que é uma lembrança e num mar de apagamento. E quais são esses grupos, né? Será que todo mundo se sente representado nesses monumentos, né? E aí a gente pode pensar as diversas relações e reações que as pessoas têm com eles, né? Como é que alguns monumentos são pichados, né? São maltratados pelo público, né? Será que esse público é vândalo, né? São pessoas loucas que querem quebrar o Porque é uma monumento? apropriação, né? É uma também, apropriação, é um diálogo com esse monumento, é uma conversa com esse monumento, né? Exato. E que conversa é essa, colocou... né? Eu acho que tem que ouvir, né? Tem que ouvir isso aí. Estão falando alguma coisa, né? O picho, por exemplo, que é tão criticado, né? Quando você tem um teatro e ele aparece pichado, o que estão falando ali, né? Que relação essa pessoa tem com esse lugar? Essa pessoa tem lugar? Ou o único lugar que ela tá vendo é esse lugar da contestação da presença daquilo ali na cidade, né? Então, assim, aí na UFES eu tenho uma disciplina chamada restauração, que é para apresentar esse campo, né? Esse campo essa área de conhecimento, né? E a gente discute muito essas questões, assim, né? E a primeira coisa que eu brinco com os alunos no início, assim, entendeu? Eu acho que tem aluno que está aí na live, né? A Lanes, eu já vi que está aí. Maravilha. Eu falo assim, olha, logo no primeiro dia eu já aviso, olha, o que eu pretendo aqui é tirar a inocência de vocês ao olhar o monumento, ao olhar o patrimônio. Meu papel é esse. Necessário. Pode tirar essa fantasia, né? Ai, e aí, olha só uma pergunta curiosa, né? Hã? A Alane comentou aqui, a Alana, né? A Alana Diniz está aí também. E aí, é isso, né? Porque não é inocente, né? Não é inocente. E eu acho que as discussões sobre isso não é democrática, né? Não são todos os grupos que estão questionando isso, né? Isso é bastante perigoso. Sim. Porque aí me remete aquele movimento que teve, eu não sei se foi nos Estados Unidos, se foi o pessoal, não sei se foi não sei se foi nos Estados Unidos ou na Europa. Acho que começou na Inglaterra. Na Inglaterra, né? A coisa das pessoas estarem colocando abaixo antigos monumentos de representantes da escravidão, né? Coisa de senhores escravos ou pessoas que ganhavam com isso, né? Ganhavam com a escravidão, né? E aí houve essa debandada, como também aconteceu no leste europeu, Marx, Stalin também, a queda, né? Desses monumentos, que eu acho que também é importante a gente avaliar esse tipo de situação, né? De um lado e de outro, né? Sim, sim. Fala. Não, desculpa. Para linkar um pouco da nossa conversa com a Aline, né, também, quando a gente fala da rua, né, dos nomes das ruas, que a gente falou que é da Dante Michelini, e qual que é a imagem, né, o significado, signo, sei lá, que o nome de dar o nome da avenida Dante Michelini, né, e no final hoje a gente tem o viaduto Araceli, né, então antes não tinha nem o viaduto no final, e essa tensão que também está ligada no próprio espaço, né, para quem não é de Vitória, procura lá a live que a gente fez com a Aline, que a gente explicou a situação. E outra, né, perguntando, já que a gente está vivendo um momento de tanta militarização do discurso militarizante, né? E aí voltando ali nos anos 60,
a coisa das ruas no Rio, principalmente no Rio, e aqui também, né? Tem a Duque de Caxias aqui próximo, porque, pensando essas figuras, o que que esses homens, né, fizeram realmente com a história desse país, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre a importância, porque não é algo neutro, né? Não tem uma neutralidade, não tem não, é um nome qualquer, não é um nome qualquer. Né? A Avenida Graça Azul Médici, né? tem uma condição, por que ele está aqui, sei lá, bem, as figuras aí que a gente já sabe como estão, né? Sim. Representam grupos, né? Que acabam, que a manutenção desses monumentos que sempre vão com discursos hegemônicos, que sempre vão colocar luz num determinado grupo, né? Exerce uma manutenção de poder a esse grupo, né? Que é o poder também de contar a história. Isso é uma zona assim de disputa, né? Disputa de narrativa. Porque quem fica, né? É uma questão existencial, né? Ou você está na história ou você não existe, né? Né? Aliás, tem um filme, eu estava lembrando dele hoje, que fala muito disso, da questão da memória, né? E como é que a lembrança tem uma relação com... Eu sempre costumo pensar assim, que a lembrança é o último reduto da vida, assim, né? E onde a morte tem um acordo, ali ela não entra, né? Para tirar minha memória, ela precisa me matar, né? E o que eu faço para ela não ganhar isso? Eu conto as histórias para outro, né? A gente conta histórias e aí vai disseminando aquela memória. Então ela vai matar todo mundo para apagar aquela história, né? E aquele filme é uma animação chamado A Vida é uma Festa. Ele se passa no Dia dos Mortos, né? Mexicano, assim, né? Pixar, né? Pixar. Muito, muito bom para tratar desse tema, assim, né? Porque ele coloca mesmo a lembrança como o último apagamento de uma pessoa, né? Então, se a família não lembra daquele ser no Dia dos Mortos, aí ele morre mesmo. Ele morre para sempre. Então, enquanto ele for lembrado, ele tem uma vida. Em outro plano, mas ele segue tendo uma vida. E eu faço uma relação disso com os monumentos, né? E essas narrativas, né? Enquanto a gente conta a história, né? Aquela figura permanece de alguma forma, né? Porque a história daquele ser está sendo contado, né? Aquele momento histórico está sendo contado, né? Não contar é um poder muito grande, sabe? Porque você apaga, você mata aquela história, né? E por isso a minha pergunta, né? Assim, as suas memórias se reconhecem na história, né? Porque a história ela é uma narrativa, ela não é a memória. As memórias são muito mais amplas do que o que está sendo narrado na história, né? Sim. E por que não é plural como a memória é? A memória é tão linda, né? Tão plural. Acho que falta protagonismo, falta dar protagonismo a cada grupo para que seja capaz de narrar as suas histórias da forma como as suas histórias, com os signos e o peso daqueles símbolos que são importantes para a sua história, né? E não sendo contada por outros, né? Com os signos e com o formato europeu de contar histórias. Você me lembrou agora uma história que de vez em quando eu conto na minha pesquisa de doutorado, na pesquisa de campo. Tem o seu Nico Preto, né, lá em Gerando Monteiro, é um quilombola ali que fica no sul do estado. Porque o meu primo ele trabalha com cinema e tal, ele fez um filme, um documentário sobre o sítio dos crioulos. E aí a gente botou para assistir, né, o pessoal, e ele se vendo, né, naquilo, se enxergando naquele filme, né, naquela narrativa, trajetória. E aí ele termina falando assim:
eu não morro mais. É Uau, isso. é isso. Não É morre isso. mesmo. Não Não morre. morre mais. Ele está Não Está morre registrado. mais. registrado, está De ali, alguma né? forma ele está Está ali, registrado. né? Seja lá como for, É. né? A coisa eu acho, uma grande dificuldade que a gente tem, e que a gente tem vencido, mas a gente tem que continuar vencendo, é como publicizar essas vidas que estão registradas e que não são desse discurso hegemônico, né? Como que a gente... Hoje eu fiquei me debatendo com Araribóia, né? O índio, a gente postou lá no Uhum. feed. E eu falei assim, gente, mas o Araribóia, eu lembro de quando criança, a história do Araribóia é que ele ajudou os portugueses a combater os invasores franceses Isso. nas colônias. No caso, no Rio de No Rio de Janeiro. Janeiro, Aqui foi Niterói e uma tal. outra situação, né? Aqui no Espírito Santo tem um livro da Vianney Moser que fala muito bem sobre isso, sobre os Uhum. tapuias, né? Em que o Araribóia, toda essa civilização, esse grupo, né? Aham. Veio para cá para exterminar os índios que ainda estavam resistindo Contra a colonização. a isso, a coroa. E aí a Uhum. gente dá o nome desse índio, que é um índio que a escultura acho que foi feita na década de 50, Que é né? belíssima, É é linda, tem uma postura linda, a linda. escultura é muito bonita. Mas por que a gente não faz, a gente não remete aos índios que queriam proteger a terra deles mesmos, né? Justamente. Por que a gente Exato. não inverte esse discurso e fala de outro lugar, né? Não fala do lugar do colonizador, né? A gente fala do lugar como é que chama? Da população originária, né? Dos povos Uhum. originários. Por que a gente não fala sobre isso, né? E como que a gente pode começar a dar voz a esses grupos, que quantitativamente é muito maior, né, do que Sim. a colonização hegemônica, né? Eu acho que isso é um pouco esse discurso, essa tentativa que esse movimento que teve nos Estados Unidos, não, acho que foi em Londres que começaram a derrubar as estátuas, não tenho certeza, mas tem a ver com o George Floyd, que essa semana completou um ano, se não me engano foi hoje, né, o assassinato dele. Que isso levantou, né, essa prática de novo de tentar derrubar esses símbolos coloniais, né, de tentar colocar no chão mesmo, para poder levantar um outro símbolo, né, uma outra imagem que fosse mais representativa, ou com força também, né, um pouco sobre isso. Sim. Sim. Isso vão gerando camadas de história, né? Porque a colocação daquele monumento, o edifício ali, é um momento histórico e a derrubada é outra, como o Muro de Berlim, né? A própria não é que não tem um apagamento de história, não há apagamento de história. A derrubada reforça a ideia de que foi construído. Então, assim, a derrubada conta a história de que construiu. Então, não há esse risco assim, vai apagar. Não vai apagar. Né? A história vai ganhando camadas, né? Sim. E eu acho que é saudável que ganhe, né? Porque a gente vai mudando, quanto mais distanciamento temporal também, a gente vai tendo uma visão mais clara, né? De quem foi o que naquela circunstância, né? Da história, né? E eu semana passada eu fiz um curso sobre arte indígena contemporânea. Eu vi. Com super artistas, né? O Jair Derisbel, que eu gosto pra caramba, e a Paula Berbert, que é antropóloga, né? E o que eles falavam o tempo todo é isso, assim. Você quer mudar essa questão, o fato dos indígenas não estarem sendo representados, dê protagonismo a ele. Não adianta vir tatuando o seu braço com tatu indígena, fazer uns desenhos super lindos, representando indígena. Não, dá um muro para eles pintarem, né? Convida eles para falar em primeira pessoa. Falar em primeira pessoa. Porque é uma cosmovisão completamente distinta. Não tem como nós falarmos por esse outro grupo. Não tem. É uma lógica, uma forma de pensar, uma forma de lidar.
são símbolos diferentes e a relação com esses símbolos é diferente. Né? E se você não dá protagonismo, aí acaba tendo absurdos, como a gente vai ver determinados museus que têm objetos indígenas sagrados. Isso. Que era para cerimônias fechadas para pequeno